Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Vocês acham que os desmandos de um determinado grupo político no poder justificariam a reinserção no espaço público do grupo rival, ainda que esse grupo rival tenha incorrido em crimes gravíssimos, até mesmo contra o erário público? Obviamente, estou me referindo aqui ao governo Bolsonaro e ao PT, que atualmente figura na oposição. E por que iniciei com essa pergunta? Porque esse é exatamente o tema abordado pelos dois últimos artigos do jornalista Ascânio Seleme, publicados em O Globo, cujos links deixarei aqui na descrição do vídeo para que vocês confiram. Segundo Seleme, seria impossível pacificar o país desconsiderando a opinião de 30% do eleitorado, que seria a faixa de eleitores ainda aliada, ainda confiante na sigla petista. Ainda segundo o jornalista, diante do fracasso retumbante do governo Bolsonaro e uma vez cumpridas as penas privativas de liberdade por parte de várias lideranças petistas, incluindo aí seu líder maior, o senhor Lula da Silva, teria chegado a hora de perdoar o PT sem ódio ou rancor. E, por fim, o senhor Seleme coloca o PT como um partido verdadeiramente rachado em duas alas, uma ala que seria mais fundamentalista, capitaneada pela senhora Gleisi Hoffmann, e outra mais moderada, dirigida pelo senhor Fernando Haddad. E, de acordo com Seleme, o futuro político do PT dependeria da prevalência de uma dessas duas alas. Antes de mais nada, vamos fazer aqui uma verdadeira análise de texto e vamos observar o espectro semântico das palavras-chave usadas por Seleme. Observem que Seleme fala frequentemente em perdoar, perdão, ódio, ressentimento, todas palavras muito alusivas ao nosso universo das emoções, dos nossos sentimentos no espaço privado, mas que quando levadas ao espaço público podem se tornar bastante tóxicas, como discuti um pouco no vídeo de ontem. Ficaria muito honrada se vocês assistissem. De toda forma, acredito que Seleme lança mão desse tipo de sentimentalidade, e sentimentalidade, aliás, muito barata. Por que barata? Porque provida, lançada aos borbotões, em massa, sem qualquer tipo de refinamento. Acredito que ele lance mão desse tipo de sentimentalidade para desviar os nossos olhos, a nossa atenção dos aspectos que talvez fossem realmente decisivos para um exame mais racional da questão. Em primeiro lugar, acredito que o PT careça de moralidade pública para voltar a figurar no debate. E por quê? Embora muitas lideranças petistas já tenham sido presas, gostaria de lembrar a vocês que elas o foram muito a contragosto, jamais assumiram qualquer tipo de responsabilidade pelos seus feitos, na verdade, pelos seus malfeitos, pelos seus crimes graves, e inclusive não cansam de trazer o mesmo discurso repetitivo de que suas sentenças condenatórias teriam sido proferidas por motivações políticas, por perseguição política. Assim, indagaria o senhor Seleme que tipo de moral apresentam esses atores do espaço público
para uma retomada de um debate saudável. Em segundo lugar, outro aspecto propositadamente omitido pelo Sr. Seleme é que todas essas lideranças petistas, sejam elas da ala da Sra. Gleice, da ala do Sr. Haddad e até mesmo lideranças aliadas, todas elas se alinham em torno de pautas verdadeiramente dinossáuricas, cujo debate no início do século XXI não me parece mais fazer qualquer sentido. Tenho abordado bastante esse aspecto, mas apenas para contextualizar aqui a nossa discussão, destacaria 3 pautas que são muito caras ao PT. A primeira pauta consistiria no engessamento dos direitos trabalhistas, que, como todos nós sabemos, representa na prática uma menor empregabilidade formal e só consegue mesmo entravar o giro dos negócios privados. Outra pauta muito cara ao PT é a intervenção do Estado na economia, inclusive como empresário. Essa pauta é muito sensível quando da discussão sobre privatizações e, mais recentemente, sobre o marco legal do saneamento, que abrange inclusive a possibilidade de privatização de companhias estaduais e abrange a possibilidade de contratos entre prefeituras, entre municípios e empresas privadas. E, por fim, uma pauta caríssima ao PT, e aqui diria eu, não apenas ao PT, praticamente a todos os partidos no país, incluindo aí os partidos ditos da suposta direita, do suposto espectro da direita, incluindo as facções ligadas ao presidente da República. Essa pauta consiste, a meu ver, na manutenção das benesses e dos privilégios do funcionalismo público, como tenho comentado tão a miúde aqui no canal. Dessa forma, vejam vocês como levar a sério no debate público um partido que se aferra em torno de uma agenda que poderia até suscitar debates inflamados no início do século XX, mas que no início do século XXI se mostram completamente esvaziadas. Apenas para ilustrar aqui o nosso debate em torno de espectros ideológicos e em torno das pautas relevantes que parecem estar sendo discutidas no resto do mundo, gostaria de apresentar aqui a vocês este livro, 21 lições para o século XXI, do historiador e pensador israelense Yuval Noah Harari. Segundo Harari, no século XX haveria 3 ideologias que teriam resistido a todos os outros séculos de história. Aqui vou traçar um panorama muito grosso modo para não exaurir a paciência de vocês. Tivemos o nazifascismo, tivemos o comunismo e tivemos o liberalismo, tanto o liberalismo clássico quanto o neoliberalismo. Como muito bem descrito por Harari, ao final da Segunda Guerra Mundial, a ideologia nazifascista teria ido por águas abaixo. Afinal, quem continua sustentando uma ideologia de perdedores de guerra? Lá para o fim da década de 80, com a queda do Muro de Berlim, as ideologias comunistas e correlatas também teriam sucumbido, teriam caído junto com o muro, de modo que no final do século XX e início do XXI teria restado uma única ideologia com algum grau de credibilidade, que seria exatamente o liberalismo. Contudo, apesar de ter permanecido
única, nas palavras do próprio Harari, em todo o espectro ideológico, o liberalismo não parece ter um porvir muito fácil pela frente. Isso, em princípio, pode causar uma certa perplexidade. Afinal, se não há outras ideologias concorrendo com o liberalismo, o que poderia vir a ameaçar o pensamento liberal? E aí Harari nos dá uma resposta surpreendente, uma resposta que realmente nos estarrece. Segundo Harari, graças à enorme revolução tecnológica, a revolução da robótica e a engenharia genética, no dia em que a nossa vontade própria, a nossa autonomia de vontade puder vir a ser manipulada por robôs, por inteligência artificial ou por logaritmos, viveremos um terrível problema. Nesse dia, no dia em que tivermos esse tipo de experiência, a nossa própria capacidade de emitir juízos, o nosso livre-arbítrio ficará altamente comprometido e com ele a nossa própria autonomia de vontade, que é o princípio, é a premissa maior de todo o pensamento liberal. Afinal, só se pode ser livre se alguém for autônomo, se alguém puder responder pelos seus próprios atos. O dia que um ser humano vier a ser manipulado pela robótica ou vier a ser objeto de mutações por engenharia genética e perder esse tipo de capacidade de autodeterminação, não poderá mais responder por suas condutas e aí poderá ver-se privado de sua liberdade. Dessa forma, na opinião de Harari, um conceituado historiador que nos mostra uma realidade que parece um tanto distópica, mas que quando adentramos nos vários exemplos já dados nesse livro e em toda a digressão trazida por Harari, nos parece mesmo uma ameaça bastante concreta. Quando lemos esse livro mais a fundo, observamos que a verdadeira ameaça ao liberalismo não são mais pensamentos de viés comunista, de viés socialista e correlatos, porque esses já ficaram lá atrás, já ficaram com o Muro de Berlim em pleno século XX. A única ameaça que paira em torno do liberalismo é aquela que paira em torno dos próprios seres humanos, que é a nossa capacidade de manutenção da nossa autonomia de vontade, do nosso livre-arbítrio. Essa é uma discussão muito complexa, nem de longe tive a pretensão de abranger toda essa matéria. Deixarei que vocês leiam o livro, realmente vale muito a pena, é uma discussão muito interessante e muito profunda. E aí vocês podem perguntar, por que aludir a Harari e a toda essa discussão em torno das ameaças ao liberalismo? Talvez para mostrar a vocês em que nível se encontra a discussão, se encontra o debate público num mundo bem mais civilizado, bem mais desenvolvido que o nosso. Lá, as pessoas discutem aspectos bem contemporâneos, como, por exemplo, robótica, revolução tecnológica, inteligência artificial e até mesmo uma eventual manipulação da nossa vontade, da vontade humana. Essas são as discussões verdadeiramente relevantes no início do século XXI. Enquanto isso, no Brasil, nós que parecemos viver tantos séculos atrás dessas pessoas que discutem esse tipo de questões, nós nos aferramos em indagar se o
empregado formal tem de desfrutar de 13º, de FGTS, ou se o saneamento deve ser provido por alguma empresa estatal ou por uma empresa privada. Vejam vocês a dissonância entre os níveis de discussão. Vejam como estamos extremamente atrasados no debate público. E aí me pergunto aqui, à luz de tudo que foi trazido nos artigos do Sr. Selene, de todo esse sentimentalismo tópico, dessa idealização do PT que o jornalista trata quase como que um filho pródigo que tenta retornar à casa paterna e ser reintegrado ao debate. Diante disso e diante das colocações postas por Harari, essas sim bem atuais, bem contemporâneas, bem próprias ao século XXI, me pergunto, quando será que o nosso país realmente chegará ao século XXI? Não sei, talvez para vencer esse obstáculo temporal, tenhamos que começar a raciocinar, a formar gerações, a capacitar crianças, a dar um ótimo nível de educação. Quem sabe, a partir desse dia, não possamos nos lançar em discussões mais profícuas e que sejam mais adequadas à era contemporânea em que vivemos. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.